Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Suderlan de Castro. E mal estamos com 6 meses de governo e um dos projetos na qual foram criados na época da gestão do ex-presidente Inácio Lula da Silva, o Minha Casa Minha Vida passa por situações complicadas. Ou seja, pelas próprias palavras do ministro Bolsonaro, não há recurso nem para junho deste ano. Veja aí na reportagem. A continuidade do programa Minha Casa Minha Vida nunca esteve tão ameaçada. É que o ministro do Desenvolvimento Regional anunciou que os recursos para o programa habitacional acabam em junho. Diferente do que acontece no conjunto Maria Domitila, onde as obras estão praticamente concluídas, neste terreno bem próximo dali, no bairro do Belém, a população ainda aguarda sentada a liberação das verbas para o início das obras. E o pior, após as declarações do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de que os recursos orçamentários para o Minha Casa Minha Vida só duram até junho deste ano, há uma certa apreensão por aqui de que o projeto nem saia do papel. Estamos na vigília do terreno há 8 meses, vai fazer na vigília, né? Esperando a verba do governo federal, no caso, para começar a obra, né? Para a gente é uma grande conquista. Significa obras que estão no meio do caminho simplesmente pararem, os trabalhadores serem demitidos, os materiais serem desperdiçados, né? Muitas vezes até para retomar uma obra dessa depois tem um outro custo. Significa empreendimentos como esse aqui, que deveriam estar iniciando agora nesse início de ano, não serem contratados e não iniciarem, e significa que nenhuma nova obra vai ser contratada. Hoje o Brasil tem um déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias. No último ano, o programa Minha Casa Minha Vida representou cerca de 70% do mercado imobiliário no país. O programa tem 5 milhões e 600 mil unidades contratadas até o momento. Dessas, cerca de 4 milhões estão entregues, ou seja, são 1,5 milhão de moradias aí no meio do caminho que precisam de recursos para ser concluídas. E mais de 100 mil prontas para começar. Ainda segundo o ministro, o programa precisa de um aporte de 800 milhões de reais para que consiga cumprir os cronogramas até o final deste ano. Quando um governo ele é eleito, né, com um discurso de moralidade, de diferença, que ele é diferente, que ele vai transformar, não sei o quê, é ao contrário, né? Ele está, de verdade, reduzindo tudo que a classe trabalhadora conquistou e dizendo assim, chega, né? Quem quiser suas casas vão trabalhar, quem quiser recurso vai guardar na poupança. É lastimável, a gente vai ver só o aumento de moradores em situação de rua, pessoas sendo despejadas, reintegradas por conta do processo do aluguel. Bom pessoal, como vocês viram, os efeitos da Minha Casa Minha Vida, cujos repasses chegaram até 431 bilhões em uma década, ou seja, 10 anos desde que esse projeto foi criado, vão além das questões habitacionais. É um programa que gera emprego, né, e renda, e a sua interrupção pode provocar um baque para a economia brasileira. Já não está bom. E aí a parada do Minha Casa Minha Vida vai acabar acarretando prejuízos maiores ainda em relação à economia do Brasil, ou seja, existem empreiteiras, existem construtoras, existem pessoas que estão trabalhando nesse projeto e a paralisação por causa de projetos mal geridos, mal gestados, né, por o governo Bolsonaro, acaba colocando em xeque a sua capacidade administrativa. Pois é, infelizmente chegamos nessa realidade, né? O impacto para as construtoras é tão grande de uma forma, né, porque existem muitos construtores no Brasil que estão com projetos encaminhados em relação a todos o programa Minha Casa Minha Vida. Existe um déficit aí de 7 milhões de residências, né? Ou seja, existe aí mais de 7 milhões de brasileiros que ainda não têm a sua casa própria, né? Nas palavras do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, declarou nesta quarta-feira que o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida só tem recurso suficiente até junho. A partir de então, para ser executado, o programa dependerá do aporte de recursos suplementares. Vocês já ouviram falar nisso, os recursos suplementares? Olha aí, pessoal, vai ter que fazer uma pedalada fiscal aqui, né, para poder dar continuidade do projeto, que é melhor do que fazer eles parar, né? O orçamento atual da Minha Casa Minha Vida ficou lá perto da casa dos 4,17 bilhões
um dos menores valores deste programa que foi criado em 2009, ou seja, 10 anos, e agora o governo Bolsonaro está sofrendo um impacto. Nem com o governo Michel Temer tinha um impacto tão gigantesco em relação a esse programa, ou seja, olha só o impacto. Um programa que foi criado para pessoas de baixa renda ter o sonho da sua casa própria está ameaçado em parar por falta de recursos, por falta de competência do governo em adquirir esses recursos. Ou seja, onde é que estão o presidente e o ministro Gustavo Canuto, que estão nem aí? O negócio chegou e dessa vez chegou com força mesmo. Chegou com São uns bostas, sim. E chegou com força mesmo, né? Na última semana, a Folha já havia noticiado a liberação de 800 bilhões adicionais. Ou seja, tinha botado mais 800 bilhões em cima daquilo que foi dado, os 4,17 bilhões, que ainda não é o suficiente para atender o programa, né? Sob a ameaça de paralisação das obras pelas construtoras já em maio, né? Foi por isso que foi repassado esses 800 bilhões. O montante concedido nas contas das empresas deveria ajudar a cobrir 560 milhões em desembolsos atrasados, mas não afastou incertezas para empreendimentos a partir do mês de julho. Segundo a declaração de Canuto, na Câmara dos Deputados desta quarta-feira, a parte do desenvolvimento regional só tem recurso orçamentário mesmo, ou seja, puxando tudo que tem para seguir até outubro. Mas com o contingenciamento não haverá condição de executar o orçamento e as obras só chegarão até julho, ou seja, não vai passar do segundo semestre. Bom, sobre o aporte de 800 bilhões, seguida junto à Casa Civil, Canuto afirmou que mesmo com os valores conseguidos, será necessária intervenção na Câmara para o novo repasse. Aí ele fala, abre aspas, foi uma liberação adicional para garantir a execução regular do programa até junho. O aporte permitirá pagar as dívidas a partir de junho vai depender muito desta casa, e reforçou, ou seja, de uma forma desesperada que pudesse ajudar. Aí, um dos atores do requerimento para a realização de audiência, o deputado José Ricardo do PT do Amazonas, acredita que a habitação não é prioridade do governo Jair Bolsonaro. Ricardo lamentou a extinção do Ministério das Cidades, que era o que dava suporte também à Minha Casa Minha Vida, e os consequentes prejuízos para a população mais pobre e a indústria da construção civil, que dessa vez ela será afetado, o que tem um forte índice de desemprego em relação à parada dessas obras da Minha Casa Minha Vida. O governo cortou investimento e, pelos vistos, vai cortar mais ainda. Reclamou o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que vai conseguir dinheiro retirando a aposentadoria dos mais pobres, afirmou isso porque espera a reforma da Previdência, na qual é uma coisa que ainda dá uma incerteza e ninguém sabe se sua aprovação será realmente efetivada. Ou seja, como você viu, o governo Bolsonaro já mostra o seu primeiro impacto de um dos projetos sociais mais importantes do Brasil, que não é a viabilização de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, deixando pessoas que estavam na esperança de receber suas casas, né, desse programa que completou este ano 10 anos, numa situação incerta se terá ou não. Ou seja, é como nas palavras de muitos deputados na Câmara, né, dizem que para o governo Bolsonaro a preocupação habitacional não é realmente o forte deste governo. Então mais, galera, eu me despeço por aqui, valeu, até a próxima.